A paz do Senhor Jesus, hoje senti no meu coração, nós estamos aqui dentro da igreja, eu estava limpando a igreja agora, o Wander está ali arrumando a instalação, porque chegou mais uma caixa de som que ele tinha encomendado na semana passada, chegou hoje, então ele está organizando, e eu estava aqui meditando e me recordando de como Deus age na nossa vida, quando Ele nos dá projetos, quando Ele sonha algo para a nossa vida. E o Vani tá ali arrumando, né? Ele precisa fazer uma fiação aqui para a igreja, por causa da caixa que chegou. E quem nos acompanhou, talvez pessoas que passaram por aqui, os irmãos que estão desde o início com a gente, sabe de como essa obra começou. Ela não tinha esse cortinado, ela não tinha esse retroprojetor, não havia o púlpito, né? Não havia essas cadeiras todas, né, do mesmo modelo, eram cadeiras escolares que a gente conseguiu ainda com a graça de Deus emprestada do irmão aqui da igreja, não tinha ventiladores, nós começamos apenas com aquelas caixinhas de som, né, meu bem? Essas pequenininhas aqui, o Vande montou esse som aqui do início da igreja, né? Não tínhamos também mesa de som, Deus enviou uma pessoa maravilhosa, uma irmã que passou por aqui e também sentiu no coração de doar. Então, a gente foi aos pouquinhos ajeitando a casa do Senhor. A gente sabe que Deus não habita, né, em templos, mas nós precisamos de um lugar para adorar ao Senhor, e esse foi um projeto dele. E nós, então, podemos ver o cuidado de Deus com o projeto que é dele, não é nosso, o sonho que é dele, que veio dele, do seu coração. E nós só estamos cooperando para que isso aconteça. Então, hoje, o Senhor me fez lembrar de uma mensagem ao qual Ele colocou no meu coração, em muitos momentos ao qual nós nos preocupávamos de como nós iríamos fazer, de como iria acontecer. E eu me lembrei daquela mensagem quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, a Bíblia vai dizer que os magos vieram adorar, vieram trazer presentes, porque ali nasceu o Redentor, nasceu aquele que nos trazia salvação, o Rei de toda a humanidade. Além de vir conhecer Jesus e prestar honras, eles também trouxeram provisão para a vida de José e Maria. Eles precisavam de recursos humanos para poder, então, criar aquele menino, principalmente naquele momento ao qual o anjo apareceu e disse: vão para o Egito, fiquem lá até que eu ordene que vocês venham de volta. Eles precisariam comer, eles precisariam se vestir, os pais de Jesus precisariam de recursos humanos para então naquele momento manter o Filho de Deus. E quando Deus ele estende para nós um projeto, um sonho, não é diferente. O Senhor não nos dá um projeto e nos abandona. Ele, no meio da caminhada, no meio do percurso, ele se revela. Ele vai trazendo os seus recursos para que nós venhamos completar aquilo que ele já sonhou para nós. Foi na caminhada que Abraão foi sendo abençoado por Deus. Nós vemos vários relatos na Bíblia de testemunhos e também de pessoas que vivem hoje em dia no nosso meio, de testemunhos que viram provisão de Deus para manter o projeto de Deus em suas vidas. Nós já estamos há 2 anos fazendo a obra do Senhor neste lugar. Deus falou conosco de várias formas. Deus mostrou para o meu esposo sonho, Deus falou em profecia, Deus mostrou uma visão para o meu esposo em um certo momento, que nós estávamos dentro da igreja, né? Em espírito, Deus mostrou para ele que aonde era para ele começar o projeto qual Deus tinha em nossas vidas. E depois ele já se viu dentro de uma igreja ampla, grande, bem bonita, tudo organizado, com o altar, as crianças, o círculo de oração, o lugar de todos eles, a nave da igreja. E mostrou em detalhes, e ele disse que ele cultuava aquele culto, ele estava sentindo aquele culto, ele adorava a Deus lá naquele lugar onde ele se via. É claro que ele sentia um peso muito grande, ele dizia, mas mesmo assim aquele culto estava muito bom. E quando ele se tornou em si, ele estava dentro da igreja ao qual nós estávamos congregando. Então hoje aqui na igreja nós falamos, essa igreja ao qual Deus já mostrou em visão, ela está pronta. No mundo espiritual ela está pronta. Nós só precisamos laçá-la com a nossa fé e trazer do mundo espiritual para o mundo natural.
Mas Deus já sonhou, Deus já projetou. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, cooperar com o projeto, com o processo de Deus, mas ela já está pronta. Mas muito além das paredes, do ambiente ou da estrutura, muito além disso, é as almas que lá estarão. Então hoje eu olho aqui para a igreja, vejo os irmãos adorando ao Senhor. É claro que é um lugar simples, humilde, nós tentamos organizar da melhor forma possível, com os recursos que Deus tem dado hoje. E eu vejo o mover de Deus, eu vejo a presença do Senhor no nosso meio. Então hoje nós estamos aqui arrumando e eu me recordando, né, de tudo que o Senhor tem feito, de tudo o que Ele tem nos feito vivenciar. Hoje eu já não me preocupo mais porque sei que o projeto é dele, não é meu. Quando há alguma necessidade aqui na igreja, simplesmente eu entrego nas mãos do Senhor e falo: Senhor, tu sabe o momento, tu sabe a hora, o projeto é seu. E o Senhor é aquele que mais quer ver o milagre acontecer. Aquele que tem mais interesse que as coisas de Deus venham acontecer, que o seu projeto, o seu sonho venha a se realizar, é de Deus. O reino é dele, o crescimento para o reino dele é o que ele quer ver acontecer. Então, se Deus tem um projeto para a sua vida, não se atemorize nos momentos difíceis. Quando você precisar de algo, ele está próximo de você para te ajudar, para derramar sobre sua vida a unção, a autoridade, para você entender que Ele está contigo no projeto, Ele não te desamparará. O nosso Deus é alguém que não te joga no campo de batalha e deixa você lutar sozinho. Você precisa fazer a sua parte, mas as provisões, aquilo que é o sobrenatural vem dele, não vem de nós. Então acredito nos processos de Deus na sua vida, acredito no projeto que Ele tem, no sonho dele, porque a Bíblia diz que os sonhos dele são maiores que os nossos. Os projetos dele são muito além do que nós podemos imaginar, porque o nosso Deus é um Deus que tem uma imaginação. Eu já tenho imaginação fértil, irmãos. Imagina o nosso Deus, como não é a imaginação do nosso Senhor. Se Ele quiser, Ele faz o que Ele desejar. Então confia no Senhor, naquele que te entregou o projeto, naquele que sonhou algo maravilhoso para você. Não tenha medo. Quando vier a adversidade, tu tem alguém que está do seu lado. Quando você precisar de providência, o Senhor está do teu lado. Ele vai mandando os recursos conforme aquilo que precisamos. Então vamos concretizar os projetos de Deus, aquilo que Ele sonha para nós, sem medo. Muitas vezes eu ficava com medo de como ia acontecer, de como o Senhor iria fazer, de como iria acontecer aquilo que Deus tinha prometido. Hoje eu já não me pergunto mais, hoje eu já não fico pensando mais sobre isso, porque eu sei que Deus é um Deus do extraordinário, que Deus é um Deus que nos surpreende nos mínimos detalhes. Então eu acredito que Deus, assim como fez na nossa vida, que é um testemunho, que Deus disse que eu iria contar o testemunho do que Ele iria fazer na nossa vida, também na sua vida, Ele vai prover o que você precisar. Assim como Ele proveu na vida de Jesus para que seus pais pudessem ter recursos quando Ele nasceu para este mundo. Assim como Abraão, ao seu caminhar, a sua trajetória, Deus promoveu recursos. Assim como muitos outros homens e mulheres de Deus, o Senhor proveu na caminhada. Assim também Ele vai fazer na minha e na tua vida. Assim também Ele vai fazer gerar bênçãos aonde não tem. Porque o projeto é dele, porque a obra é dele e ele se compromete com aquilo que ele sonhou para nós. É claro que a gente não tem estrutura muitas vezes, a gente não tem capacidade muitas vezes, é por isso que a Bíblia diz, né, eu e Wanda conversando, a gente muitas vezes é fraco, falho, imperfeito, mas é no caminho que Deus vai nos capacitando, é no caminho que Deus vai mostrando que Ele está com a gente. E mesmo em meio às nossas imperfeições, o Senhor nos escolheu para fazer a obra de Deus. Assim como eu falo para você, Deus te escolheu para o reino dele, para a obra dele. Então faça aquilo que Deus colocou no seu coração, faça aquilo que Deus colocou em suas mãos, com alegria, com prazer, porque Deus se alegra quando nós fazemos com alegria. Então o Vani está aqui finalizando, né, meu anjo? Olha aqui, ó, olha suado. Glória a Deus. Estamos aí fazendo, né, a obra do Senhor, agradecendo a Deus. Por cada dia, né? Ele deu cada um sonho, né? Tá dando a provisão dia após dia, né? Estamos aí lutando, em nome de Jesus, vamos vencer.
Essa caixa aí já faz uma semana que você tinha encomendado, né, vida? Agora mais chegou mais uma caixa. Igreja, né? Tava só com aquela outra, né, que tava ali no lugar dessa aqui. Agora tem duas grandonas. Mais as pequenininhas. Mais as pequenininhas. Vou mostrar mais ou menos. Olha lá, as pequenininhas. Então tem os retorno. Lá a porta é daquele jeito, porque tem uns quadradinhos que ele é de... O que é aquilo lá, vida? De vidro? Ah, é o vidro, né, que foi pintado dela, parece que vem a claridade lá de fora. Mas é só bênção, né, vida? Deus usou pessoas, né, para abençoar essa obra, tanto em microfones, e não só em bênçãos materiais, Deus mandou pessoas para trabalhar para o reino dele, né? No começo parece que não vai acontecer, né, mas depois na caminhada Deus vai dando condições, né, vai dando suporte, vai dando estrutura, né. E nós vamos andando, como, né, a minha esposa ali falou, né, a respeito de Abraão, né? Abraão saiu somente com o sonho e o projeto de Deus, né? E confiou, né, naquele sonho e projeto de Deus. E na caminhada Deus foi se revelando a ele, né? Foi abençoando, foi dando, né, condições, foi dando, né, estratégia, foi guiando. E assim eu creio que foi com muitos outros, né? E está sendo conosco também, né? Nas vidas. Para a glória de Deus, e não só nas nossas vidas, como de toda a igreja, né? Sim. A gente vê irmãos que entram aqui e a gente é grato a Deus por Deus ter mandado pessoas para trabalhar, né? Músicos, obreiros, irmãs do círculo de oração, crianças, jovens, adolescentes. Então, não fazeria sentido se não tivessem almas dentro deste lugar para serem direcionadas a Deus, né? Porque a estrutura é apenas algo natural, mas no mundo espiritual o que conta é pessoas sendo direcionadas para o reino de Deus, né? E o sentido de toda a igreja, né? Toda a estrutura, casa de adoração ao Senhor, é apenas um intuito, né? Levar pessoas para o reino de Deus, salvar almas para o reino de Deus. Porque indicar o céu, né? Indicação do céu. Quando a igreja perde o seu foco de indicar o céu, ela perde sua essência. Então que nós venhamos nos manter com essa essência. Indicar também que nós devemos adorar, né? Adorar a Jesus, adorar a Deus, né? E não é adorar ao homem, adorar a templo. Exatamente. Né? É adorar a Deus, né? Então, quando nós focamos nesse intuito, né? Nós colocamos o Senhor, né? Aonde Ele deve estar, né? Que é no centro, em primeiro lugar, né? Então, nós conseguimos, né, concluir o projeto de cada um de nós aqui nessa terra, que é adorar a Deus, né? É colocar a Deus em primeiro lugar. Para o que fomos criados, né? As coisas, né? Para o que fomos criados. Às vezes as pessoas dizem, para que eu fui criada? Em primeiro lugar, adorar a Deus. Tudo é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Então, nós nos sentimos gratos, né, vida? E esse é um pouquinho do nosso testemunho. É claro que não é fácil, nunca será, mas nós temos Deus que pode todas as coisas, né? Então, deixamos aqui um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho daquilo que a gente tem vivido. Acreditamos que o Senhor vai nos capacitar, vai nos fortalecer para concretizar com êxito até o dia da sua vinda, estarmos firmados na base que é Cristo Jesus. Os que confiam no Senhor não serão abalados, né? Amém. Permanece para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida também. Viva seus propósitos, viva os sonhos de Deus para sua vida, com alegria, com amor. Faça Deus se alegrar com a sua vida neste mundo, né? Tem algo muito maravilhoso que Deus tem para você fazer também. Deus te abençoe.